42 Tio It Pop capítulo 165 Autor, Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Eu mantenho minhas palavras daquela noite. Terei prazer em me tornar um pedaço de seu trono. Mãe Xavier também não deve querer que você morra por causa dela. Este homem é fanático demais para o seu próprio bem. Mas a pergunta está certa. O que eu teria feito se estivesse no lugar do Papa? Bem, a única opção para sair disso é ficar mais forte, correto? Não se preocupe com isso. Estou no caminho certo mais uma vez. Eu também planejo fazer Lady Aurora treinar comigo seriamente com mãos pesadas e magia. Eu sinto não vou crescer se não sentir dor. Você também, Sir Doloren. Se está tão preocupado que eu morra enquanto tento salvá-lo, certifique-se de não se colocar em uma situação em que possa acontecer. Sir Doloren já conhecia essa parte, mas também conhecia seu pico de poder, então não vivia na ilusão de que um dia poderia se tornar um pico de força. O que sua força permitia, ele já estava fazendo. E uma vez que Sylvester for muito alto, ele será um fardo para ele em vez de uma benção. Eu vou, Sylvester. Mas você já sabe que eu não posso acompanhá-lo. Nenhum de nós pode, e devemos aceitar isso. Você nasceu com um talento maior do que os outros. Isso é um fato que todos devem aceitar. Mesmo o sacerdote Gabriel e sacerdote Félix. Sylvester assentiu e olhou ao redor. Acho que devemos voltar agora. Sila de Melinda acordou. Vamos produzir uma arte grosseira do rosto do culpado. Acordado. Enquanto Sir Doloren pegava sua bolsa, Sylvester se aproximou da tumba de pedra do Papa. Ele não tinha ideia de quão forte o homem era na realidade, mas se, mesmo depois de sua morte, ele pudesse continuar segurando esta montanha, provavelmente seria muito. Descanse em paz, bom homem. Eles se dirigiram para a saída depois disso. Mas Sylvester tinha uma teoria interessante sobre a morte do 13º Papa. Sir Doloren, quais são as chances de que os clérigos que vieram vê-lo presos pudessem ajudá-lo, mas simplesmente não o fizessem? Acho que eles não queriam uma figura neutra no trono. Sir Doloren concordou instantaneamente, surpreendentemente. As chances são muito altas porque os outros guardiões poderiam ter sido chamados assim que as pessoas fossem evacuadas, e toda a montanha poderia ter sido destruída. Mas eles escolheram deixar o Papa morrer lentamente, dolorosamente, eu presumo. A paisagem não é a mesma agora. Sabemos que as facções já existem, cada uma desejando ascender. Sylvester perguntou. De certa forma, é o mesmo, em outros, não. Nerado a estagnação, eles estavam tentando ativamente matar uns aos outros. Agora, no entanto, eles estão apenas competindo para ocupar o lugar após a morte natural do Papa. Mas, você deve se lembrar, o Papa Shell não é fraco. Na verdade, ele é um dos mais fortes da história. Portanto, ninguém quer realmente estar em seus livros ruins. Sylvester e Sir Doloren conversaram durante todo o caminho até que chegaram ao porto fluvial novamente e deixaram o barco sorrateiramente lá. A cidade começou a mostrar sinais de atividade agora, e o castelo também estava cheio de atividade. Eles pularam na parede do castelo e chegaram ao quarto, onde Félix os esperava, acordado e furioso. Vocês dois. Como vocês puderam me deixar para trás? Deixamos uma carta para você e provavelmente você já conhece o lugar. Fomos à Montanha das Lágrimas para ver o túmulo do 13º Papa. Sylvester respondeu, acreditando que, como Félix era natural de um condado próximo, ele deveria saber disso. Você o quê? Foda-se. Eu queria ver o Papa morto também, cara. Por que você não me acordou? Nós tentamos. Mas você balançou a bunda e voltou a dormir depois de dizer, só mais 5 minutos. Você sabe como é difícil acordá-lo às vezes. Então agora não chore e se prepare. Melinda acordou desde que tantas criadas foram para a enfermaria. Sylvester também tirou Mirage da bolsa, que dormiu durante toda a viagem sem fazer barulho. Bom, Lady Melinda acordou. Uma criado veio informar.
Os três rapidamente seguiram para a enfermaria e encontraram uma pequena multidão de homens em armaduras caras, provavelmente vassalos do conde. Eles estavam sendo barulhentos e irritantes, falando sobre como fariam isso ou aquilo. Silêncio. Todos vocês. O que vocês estão fazendo é dançar na cabeça dos doentes. Dê a ela um pouco de paz de espírito. Sylvester explodiu quando chegou em sua própria armadura dourada, parecendo o mais impressionante possível. Emil, fique em silêncio ou saia deste salão. Ele ordenou quando chegou à cama e viu Lady Melinda. A mulher ainda estava deitada, mas seus olhos pareciam cheios de vida novamente, embora um pouco de tristeza permanecesse. Ele verificou os olhos dela primeiro para ver se havia alguma dilatação. Como você está se sentindo? Lady Melinda? Eu sou Sylvester Maximilian, e fui eu quem te encontrou. Obrigado por me salvar, Arcipreste. Meu marido me contou sobre o que aconteceu. Ela respirou em voz baixa. Não precisa me agradecer, eu faço o que meu trabalho diz. Espero que você esteja pronto para falar agora para que esta guerra seja evitada. Você pode me dizer alguma coisa sobre o atacante? Ele perguntou a ela cuidadosamente, não querendo acabar traumatizando. Ela assentiu e começou a contar o que lembrava. Eu ia me encontrar com outras senhoras quando aconteceu o ataque. Primeiro, o condutor da minha carruagem foi atingido por uma flecha. Depois, um homem solteiro apareceu a cavalo, vestindo uma armadura fina. Seu rosto estava coberto por uma viseira também. Ele me arrastou para fora, me amarrou e me levou para a cabana no campo, onde ele me cortou. Sylvester interrompeu. Não há necessidade de contar o momento de dor, minha senhora. Você viu o rosto dele? Pode descrevê-lo? Qualquer coisa sobre ele que possa nos ajudar a pegá-lo. Ela engoliu em seco e começou a falar. Ele era alto. Tão alto e largo quanto outro padre atrás de você. Sua armadura era inteiramente de prata, com um lenço vermelho ao redor do próximo. Consegui tirar sua viseira por um tempo quando lutei com ele. Ele tinha cabelo vermelho escuro, rosto branco, olhos negros e uma marca de corte na parte superior do nariz. Seu cavalo também era preto. Uma marca de corte no nariz? Sylvester cantarolou, pois isso era uma pista significativa. Você pode me dizer os detalhes do rosto para que eu possa criar um esboço do homem? Ela silenciosamente acenou com a cabeça, um pouco insegura se realmente poderia ajudar tanto. Ainda assim, Sylvester tentou o seu melhor e tentou desenhar o rosto do homem em um pergaminho em branco. Claro, ele não era um profissional, mas esperava que ajudasse. Olhos, nariz, lábios, barba por fazer e cabelo foram feitos rapidamente, depois o formato do rosto. Demorou quase uma hora para desenhá-lo e obter um esboço de aparência decente de um homem. Algum de vocês já viu um homem assim? Ele perguntou aos nobres na sala e passou o esboço para vê-lo claramente. Como esperado, não houve respostas entre eles. Então Sylvester decidiu ir ao condado de Jartel e perguntar ao conde lá. Voltarei para informá-los sobre as descobertas. Até lá, por favor, mantenha contenção e não comece nada. Quanto a Lady Melinda, acredito que ela será curada com o tempo. Só não deixe nenhum curandeiro louco chegar perto dela. Muitas vezes fazem mais mal do que bem. Arcipreste. Lady Melinda ligou para ele quando ele estava saindo. Então, com visível frustração, ela perguntou em voz baixa. Eu ainda posso ter um filho? Melinda. Você não precisa. Conde Raftel passou o braço em volta das costas dela para apoiá-la. Como eu iria saber? Mas deve ser possível. Enquanto você for fértil, você pode ter quantos bebês quiser. Mas temo que você não possa mais alimentá-los sozinha. Você precisará de uma babá para ajudá-la. Ela apertou a mão e assentiu em silêncio. Sua preocupação era compreensível para Sylvester. Este era um mundo de pensamento antigo, afinal. Os casamentos nesta época eram feitos mais para promover a linhagem do que por amor. Portanto, se uma mulher nobre não pode ter filhos, isso significa que ela é inútil para o homem, pois o casamento anula todo propósito. Ele se aproximou dela e entregou a ela seu próprio medalhão com a insígnia da fé.
Você pode encontrar calma e calor em nome do Senhor. Voltarei mais tarde. Sylvester saiu do castelo e foi direto para a linha de frente. Sua armadura dourada e cabelo loiro já haviam se tornado a palavra de ordem, então ele não precisava de escolta. Ele entrou no condado de Jartel e imediatamente se dirigiu ao encontro do conde em sua tenda de guerra no campo. "Como está Lady Melinda?" perguntou o conde Jartel, parecendo preocupado. "Ela vive, mas suas cicatrizes na mente e no corpo durarão para sempre. De qualquer forma, desenhei um esboço do homem que atacou. Você precisa verificar e me dizer se o viu." Ele colocou o pergaminho sobre a mesa para todos verem. "Aquele é Sir Kenworth de Green City." Sir Milton, o terceiro irmão do conde, deixou escapar instantaneamente. "Esse bastardo." O conde Jartel rosnou de raiva. Esse filho da puta estava tentando cortejar Marcela também. Como eu acusei de indecência. Este homem está por trás de prejudicá-la de Melinda também. Mas por que um cavaleiro da capital faria uma coisa dessas? Temos certeza de que foi ele no caso de Lady Marcela. Sir Walder, o primo do conde, rolou, chegando em sua cadeira de rodas. Sir Kenmore tinha deixado uma semana antes do assassinato de Lady Marcela, dentro deste castelo. Cavaleiro de fora não pode simplesmente entrar no castelo tão facilmente, meus senhores. Sylvester olhou fixamente para o aleijado, pois finalmente sentiu o cheiro de algo suspeito. Havia ansiedade nele, assim como excitação. Isso é como se ele estivesse nervoso com seus planos, mas feliz que está indo de acordo. Sylvester sempre suspeitou muito desse homem porque ele tinha suas sombras caindo em muitos lugares, mas nunca o suficiente para levantar qualquer suspeita forte. Mesmo agora, apesar do que ele disse, não era mentira. "Que jogo você está jogando, aleijado?" "Então é guerra." O conde Jartel latiu. "Bom." Nesse ponto, Lady Aurora perdeu paciência e bateu com o punho na mesa. "Vá em frente, faça a guerra sem uma razão adequada e comprovada e veja como eu acabo com todos vocês com um golpe de minha lâmina. Meus senhores, a guerra está adiada." Conde Jartel deixou escapar quase instantaneamente. "Foi muito fácil persuadi-lo. Primeiro vem o casamento da minha filha. Por isso, ninguém estava tão esperançoso." Tweet Pop capítulo 166. Ela me ama. Ela não me ama. Ela me ama. Ela não me ama. Sir Wilford era o nome do cavaleiro que decidira vir pedir a mão da filha do conde em casamento. Ele próprio era o segundo filho de um nobre senhor, mas devido às suas desventuras anteriores, não conseguiu ganhar muito poder. No entanto, ele ainda era um cavaleiro em quem as mulheres se tirariam, pois ele era bonito e corpulento como um pedaço de carne, com cabelos brancos como neve. Mas, acima do prazer da carne, ele queria riqueza. Assim, ao receber a notícia de que o conde Jartel desejava casar a filha em um concurso, partiu para conquistá-la. "Ei, Ursala. Que nome lindo. O que você acha, Bob? Ela terá um busto maior do que a minha última aventura." O cavaleiro perguntou descaradamente a seu escudeiro enquanto cavalgavam pela estrada do norte. "Senhor, acho que ela terá busto e bunda grandes, como você gosta. Talvez ela seja ainda mais bonita do que a condessa com quem você dormiu uma vez. Você deve dar o seu melhor nesta competição e conquistá-la. A glória de sua casa aumentará com você." Claro, Osquire via seu suzerano como nada além de uma vaca leiteira, então ele chupava mesmo quando a situação era totalmente ridícula. "Ah, já estou tendo uma ereção pensando na nossa primeira noite. Vou erguê-la em meus braços e deitá-la delicadamente na cama. Em seguida, graciosamente deslize seu vestido para baixo e acaricie suas curvas por completo. Ela diria, meu lindo garanhão, posso montar em você? Eu vou concordar e deixá-la montar em mim e cavalgar enquanto eu acaricio seus picos gêmeos. Ah, como vou me divertir com ela. Senhor, ela não tem 14 anos. Não acho que ela esteja tão desenvolvida ainda. Sem problemas. Vou fazê-la florescer como uma linda rosa com o tempo." Os dois homens fantasiaram sobre a mulher enquanto cavalgavam para o sul. Quanto mais perto chegavam do condado,
mais entusiasmados ficavam. O Skyr, Bob, estava feliz porque receberia muito dinheiro se o casamento desse certo. Ele também poderá roubar a riqueza de um conde. Com o tempo, eles finalmente chegaram ao condado e, eventualmente, à cidade ao redor do castelo do conde. Ele sabia que era um homem importante, então foi direto para os portões e exigiu ser admitido. Eu sou Sir Wilfard, e estou aqui para disputar a mão de Lady Ursala em casamento. Deixe-me entrar agora mesmo. Os guardas se entreolharam. Primeiro, houve confusão, depois houve uma percepção e, finalmente, quando abriram os portões, houve pena. Eles também eram cavaleiros e fugiram de Ursala como se ela fosse uma praga. O conde chegou a cumprimentar o próprio cavaleiro nos portões com grande entusiasmo e fanfarra. Ele fez os servos colocarem um lindo colar de flores na cabeça do cavaleiro e dar-lhe uma boa água de coco. Deve estar cansado, Sir Wilfard. Arranjei o melhor quarto para um cavaleiro tão respeitado e poderoso como você. O conde cumprimentou enquanto esfregava as mãos como se tramasse. O cavaleiro estava cego para isso, mas não o escudeiro. Ele notou que havia algo errado. Porra! Acabamos de cair em uma armadilha. Mas ele não ousou falar, pois era um mero plebeu em busca de se tornar um cavaleiro. Ele amava muito sua cabeça acima dos ombros. Assim, como um bom criado, recolheu a bagagem do cavaleiro. Sir Wilfard estava nas nuvens depois de ver os anéis de ouro, brincos, piercings no nariz e pulseiras que o conde usava. Seus olhos nem registraram a gordura do conde. Isso pode ser hereditário. Respeitado conde Jartel, onde estão os outros concorrentes querendo a mão da bela senhora Ursala? O conde apenas sorriu. Você chegou cedo, senhor. Mas não se preocupe, você pode descansar em meu castelo. Na verdade, vou permitir que você se encontre com minha filha cara a cara para que vocês possam se conhecer. Afinal, o casamento é a congregação de duas almas, não apenas corpos. Tenho 100% de certeza agora que meu senhor está totalmente fodido. Olhe para os malditos rostos presunçosos de todos esses homens. Eles sabem que pegaram um belo porco gordo pronto para ser abatido. Devo correr? Bob, o Skyr, pensou em silêncio. Logo, o cavaleiro recebeu um quarto para dormir, enquanto o escudeiro recebeu os aposentos dos criados adjacentes ao quarto. Senhor, prepare-se para o jantar. O conde desejava que você e Lady Ursala tivessem uma reunião antes de mais nada. O servo que liderava os homens os informou. Então, vestirei minhas melhores vestes de seda, caro camponês. Vai agora e diga a Lady Ursala que seu cavaleiro chegou, pronto para colher a bela rosa que ela é. Sir Wilfard olhou como uma garotinha feliz. Mas apenas Bob viu o desgosto no rosto do criado. Ele não tinha dúvidas agora que eles estavam presos aqui. Essas paredes eram sua casa agora, sua prisão. Em pouco tempo, o cavaleiro trocou de roupa e vestiu uma bela túnica nobre e calções, de cor vermelha e dourada, exalando sua riqueza e orgulho. Bob, como estou? Maravilhoso, meu soberano. Você está fabuloso. Apenas maduro para ser tomado e engolido pela bela flor. Certo? Ei, eu vou ser tão rico em breve. Sir Wilfard alegremente desceu as escadas na esperança de finalmente encontrar a mulher. Logo chegaram ao refeitório, onde a comida ainda não havia sido servida, e os homens e muitas mulheres estavam sentados com rostos sorridentes. No momento em que viram o cavaleiro chegando, eles pararam com aqueles sorrisos presunçosos. O próprio conde se levantou e foi se abraçar. Ah, você está bem, Sir Wilfard. Como dizem, uma noite deve parecer poderosa em armadura e viril em túnicas. Agora, vamos apresentar minha filha. Acredito que ela está esperando para vê-la em seu vestido vermelho florido favorito. Sir Wilfard derreteu-se nos braços do conde. Ei, obrigado. Sogro. Ah, quero dizer meu senhor. Meu senhor, por favor, abre os olhos. Você não é o motivo da festa. Você é o porco a ser abatido para o banquete. Bob, o Skyr, chorou lágrimas silenciosas pelo homem. Venha agora. O conde Jartel,
Sir Wilfard e Bob logo chegaram em frente a uma sala desolada no canto do castelo. Nenhum som sairia daquele lugar. Isso era certo. Toc toc. Minha linda princesa, olhe. Seu cavaleiro chegou. Sir Wilfard também tomou a iniciativa, um pouco mais a sério, ao cair de joelhos e colocar um talo de rosa na boca. Ele fechou os olhos e começou a cantar louvores a ela. Oh, minha Ursala, seu nome é suficiente para alegrar meu coração, e tenho certeza que falar com você iluminará a minha vida. Remova essas paredes, essas portas entre nós. Vamos nos unir para sempre. Oh meu papai, o meu cavaleiro está aqui? A porta se abriu e uma voz feminina penetrou nos ouvidos de todos. Mas, parecia estranho porque o baixo era demais. Como se fosse suprimido sob camadas de cobertores, abafado. Baque. Sir Wilfard rapidamente olhou para trás devido ao som e viu seu escudeiro caído no chão, com as mandíbulas abertas e os olhos arregalados. Ele parecia estar com falta de ar enquanto apontava o dedo para onde sua mulher dos sonhos deveria estar. Bob, eu sei que ela é bonita, mas isso é exagero. A mulher, supostamente mais bonita que a lua, era apenas uma bolha gorda com roupas suficientes para uma aldeia enroladas em seu corpo. Oh, isso é uma rosa para mim? Obrigado, senhor. Nenhuma palavra poderia mais sair da boca do pobre cavaleiro. Apenas respirações. Respirações assustadas e apavoradas, gritos silenciosos por ajuda, provavelmente. Seu rosto, cheio de felicidade, expectativa e luxúria, empalideceu como se fosse um fantasma. Papai. Ele é tão lindo. Vou levá-lo para brincar. Bom. Lady Ursala agarrou o colarinho do cavaleiro e o arrastou para dentro da sala. O homem, que acabara de perder o respeito próprio, pôde ver o rosto de Skir e perceber que havia caído na velha armadilha do mundo dos nobres. Parecia que ele havia perdido totalmente o jogo dos tronos. Ah! Então é assim que termina. Eu serei o garanhão dela Morrerei? Bom. A porta estava fechada. Bob engatinhou de 4 até a porta e ficou sentado em silêncio. Ele não gostou do homem, mas sentiu a dor como um semelhante. Você, escudeiro. Venha jantar conosco. Este é um dia muito auspicioso para todos. O conde arrastou Bob para o refeitório e o fez sentar à mesa. Bob sabia que não era um convidado aqui. Ele era um refém. Então ele comeu silenciosamente, sem fazer barulho e esperava que seu soberano pudesse sobreviver a esta reunião, para que eles pudessem planejar sua fuga. Alguns minutos depois, sentiu outra presença ao seu lado, como um fantasma. Ao olhar, percebeu que era Sir Wilfard, o homem louco que havia sobrevivido. Mas, antes que pudesse perguntar como estava o homem, ouviu o conde. Então, filho, o que você acha da minha pequena flor silvestre? Ela pode ser um pouco pateta, mas ela tem um coração de ouro. Tenho certeza que você será feliz com ela pelo resto de sua vida. Dentro deste castelo. Papai. Ele me ensinou a beijar. Bob, de olhos arregalados, olhou para Sir Wilfard em busca de respostas. O que essa mulher gigante estava dizendo? Por favor, me diga que ela está mentindo. Por favor. Sir Wilfard limpou a boca com um pano de algodão. Ele permaneceu sentado como uma estátua, no entanto, nenhuma expressão real em seu rosto era visível além de seus olhos olhando à distância em uma direção aleatória. Ainda havia uma pitada de falta de prazer, no entanto, e vergonha. Conde Jartel. Lady Ursala. Eu me casarei com ela. Bob caiu da cadeira ruidosamente. Sua mente gritava por dentro. Não, meu senhor. Não faça isso. Só por dinheiro, você está se vendendo. Por favor. Reconsidere isso. Você tem que. Eu recuso. Você merece mais. Eu sei que você é um idiota, mas ainda assim. Você realmente gosta dela. O conde estava nas nuvens. Sir Wilfard assentiu solenemente. Eu amo ela. Oi, oi. Essa cara não condiz com os sentimentos. Bob chorou. Silenciosamente, pois isso era tudo que ele podia pagar. No mosteiro. Sylvester estava em uma reunião com sua equipe e o arcebispo. Bater.
Bater. De repente, um mensageiro do castelo do conde veio e entregou uma carta a Sylvester. Ele rapidamente abriu e leu. Baque. Sylvester levantou-se apoiando-se no apoio da mesa. Seus olhos dispararam para o arcebispo. Sua graça. Parece que o cavaleiro que você escolheu era pior do que imaginávamos. Ele concordou em se casar com a filha do conde. O que? PFFT. Felix vomitou sua limonada. Que tipo de degenerado você encontrou? Que o Senhor tenha misericórdia de sua alma. Sir Doloren e Gabriel oraram em silêncio. Sylvester, enquanto isso, olhava pela janela para o céu. Este dia será lembrado por quando a ganância venceu, por alto respeito, não havia nenhum. Que a luz sagrada ilumine o pobre sujeito. Então, ignorando esse assunto, ele voltou ao assunto principal e importante. Parece que a guerra não vai acontecer tão cedo agora. Portanto, Sir Doloren, você deve partir rapidamente para Green City, encontrar esse cavaleiro Quort e trazê-lo à justiça. Sylvester ordenou. Então ele enfrentou Lady Aurora. O que você achou do pedido de ajuda? Os cruzados disseram que são incapazes de lidar com o Bloodling. Eu irei se você for. Ela deixou escapar de volta. Sylvester estava indo de qualquer maneira, pois sentiu que era o melhor momento para cultivar alguns pontos de brownie com muitos nobres do exército cruzado. Sem mencionar que ele estava menos assustado desta vez devido ao seu movimento especial e um grande mago estar com ele. Eu estou indo. Afinal, um velho amigo querido me pediu ajuda. Quem? Félix se perguntou. Um certo senhor dos mortos-vivos. Twitch Pope capítulo 167. O Senhor quis que estes dois formassem uma união, na mente e no corpo, mas acima de tudo, na alma. O Senhor não pede tributos, mas apenas que o homem e a mulher nunca esqueçam suas raízes. Ursala e Wilfard, a partir deste dia, vocês serão a espinha dorsal um do outro. Quando um cair, o outro deve levantá-los. Aos olhos da luz sagrada e da lei, eu os declaro como uma alma unida. Que a luz sagrada ilumine seus caminhos e ilumine suas vidas. Que você possa produzir muitas pequenas centelhas de luz. Amém. Houve palmas por todo o grande salão do castelo. Mas o noivo parecia carecer de todos os sorrisos. Ele estava apenas se movendo com um rosto simples, rigidamente. Mas, havia outro homem mais triste que o noivo. Havia um certo escudeiro ao lado, pensando sobre o fato de que ele provavelmente não pode mais enganar seu soberano. Sylvester se sentiu estranho porque nunca esperava que as coisas fossem tão longe em primeiro lugar. Em vez disso, ele esperava que o cavaleiro se recusasse a se casar e fugisse. Ele calculou que isso era apenas o fetiche do cavaleiro. Caso contrário, não havia explicação, pois o conde tinha um filho que se tornaria o próximo conde, não essa garota. Portanto, não havia lado bom nesse negócio. Obrigado por seu sacrifício, jovem. Posso finalmente respirar com calma e planejar o próximo passo. Sir Doloren também precisa se apressar, ou a guerra pode recomeçar com uma pequena faísca. Sylvester estava, no entanto, grato por este cavaleiro desconhecido. Por causa dele, a guerra foi adiada. Quanto tempo você acha que eles vão durar? Felix se perguntou enquanto bebia um pouco de limonada. Gabriel balançou a cabeça com pena. Eu digo, um deles vai morrer de uma forma ou de outra. Embora as chances do homem morrer aqui sejam maiores porque um passo errado e ela pode simplesmente escorregar nele e matá-lo. Concordo. O conde realmente jogou um grande jogo aqui. Ele arrumou o casamento em apenas um dia. Que homem louco. Félix murmurou. Não é como se ele tivesse mais opções. Ele apenas encontrou um porco e o matou. Acrescentou Gabriel. Sylvester estava apenas confuso e tentou não julgar os dois. Este capítulo acabou. Vocês dois precisam voltar ao trabalho principal. Fique de olho em qualquer coisa suspeita Ele baixou a voz. Especialmente fique de olho em Sir Valder e no arcebispo. Há algo acontecendo entre eles. É melhor você se cuidar. Cada vez que você luta contra um Bloodling, você leva uma surra sangrenta. Félix avisou. Sylvester assentiu,
Mas desta vez não estava muito preocupado. Eu irei ajudar os cruzados, então terei muito apoio. Ao mesmo tempo, terei Lady Aurora comigo. Quando Sir Doloren retornar, eu também estarei de volta. Então podemos nos concentrar ou encontrar o culpado. E se o Cavaleiro das Sombras aparecer? Gabriel perguntou. O ombro de Sylvester caiu em um instante. Esta era uma entidade que ele sabia que não poderia vencer com sua inteligência. Pior ainda é que até se recusa a falar. Se sinto o frio subindo, corro. É isso. Isso é tudo que posso fazer. Mas tenho certeza de que posso pelo menos atrasá-lo por uma noite inteira. Mas se você já está machucado, e ele aparece então. Felix acrescentou. Então posso morrer. Mas não posso permitir que o Cavaleiro das Sombras dite minha vida. Não posso me encolher de medo e ficar sentado em um só lugar. Eu nunca cresceria se fizesse isso. De qualquer forma, devo primeiro encontrar Saia onde Lady Aurora está e Saia. Ela sempre desaparece na maior parte do dia e aparece aleatoriamente de volta. Eu a vi na cidade uma hora atrás. Achei que ela estava vindo para cá. Félix lembrou. Ela poderia estar fazendo algo profano. Sylvester balançou a cabeça ante essa possibilidade. Ela é orgulhosa demais para se impressionar com alguém neste condado atrasado. Ela também é muito séria sobre seus votos, para não mencionar, ela é muito velha, e a maioria dos homens é muito jovem para ela. Enquanto aqueles de sua idade parecem muito velhos. Félix suspirou de pena. É por isso que eu preciso encontrar uma boa senhora forte para mim. Seria uma pena se eu continuasse um pedaço, e ela se tornasse uma velha bruxa. Que o Senhor o leve ao caminho certo. Gabriel orou rapidamente como sempre faz quando Felix fala sobre quebrar seus votos atuais de Deus Servus. HMPH. Virgens. Felix zombou de volta. Sylvester os ignorou e decidiu sair e encontrá-la. Tudo bem, estou indo. Vejo você em um dia ou dois. Ele foi primeiro ao Conde Jartel. O homem parecia muito feliz esta noite. Sem saber se era porque se sentia aliviado que o casamento reduziria o fardo sobre ele de sua filha enorme ou porque ele pegava um tolo com tanta facilidade. Conde Jartel, devo me despedir para ir ajudar os cruzados. Até que eu volte, espero que não quebre sua palavra. Sir Doloren foi para a Cidade Verde e eventualmente ouviremos algo de lá. Até então, não há razão para escalar. O grande senhor riu e mandou acenos pelo queixo quádruplo. Lord Bard, não se preocupe, não vou quebrar esta deliciosa atmosfera festiva. Minha filha se casou. Estou tão feliz. Mas espero que minha esposa esteja aqui para ver isso. Que a sua alma descanse em paz. Silvestre rezou. Raftel e eu somos muito religiosos, e nossa mãe nos ensinou a sempre respeitar as leis, arcipreste. Portanto, nunca usaríamos esquemas ou mentiras para fazer guerra ou vencê-la. Tudo deve acontecer abertamente, como homens de verdade. Esse é um pensamento muito honroso que você tem, meu senhor. Bem, então espero que os mantenha. Dê minhas felicitações a Lady Ursala e Sir Wilfard, estou feliz por ambos. Sylvester mentiu tão suavemente quanto uma faca quente na manteiga e deixou a cerimônia para encontrar Lady Aurora. Ele foi até o local que Felix lhe disse para encontrá-la. Era uma rua movimentada em um mercado cheio de lojas, principalmente aquelas que vendiam bebidas ou tinham tabernas. Seja de dia ou de noite, o negócio da bebida sempre esteve em alta. A economia do condado também estava indo incrivelmente bem. O que ela está fazendo aqui? Ele se perguntou. Ele começou a verificar as tabernas uma após a outra. Felizmente, por causa de suas visitas amigáveis anteriores a muitas lojas, ele logo foi informado por um dos proprietários de onde Lady Aurora estava. Então ele foi diretamente para aquela taverna. Westlandia era o nome. Era grande, certamente para a classe rica do condado. Nem parecia uma taberna, pois tudo era muito primitivo. Para sua surpresa, a taverna era estranha. Parecia ser baseado no estilo Mos Empire, onde as pessoas se sentam no chão em tapetes acolchoados com almofadas para maior conforto. No meio de cada tapete havia uma mesinha onde as bebidas podiam ser empilhadas.
Os tapetes foram colocados em simetria. Como tal, a parte do meio do corredor foi deixada vazia. Naquele momento, o bardo que ele ouviu cantando hinos sobre ele alguns dias atrás estava cantando uma canção tradicional para entreter o povo. E não tão surpreso, ele notou Lady Aurora sentada sozinha em um dos tapetes e ouvindo a música. Ele se esgueirou para perto dela e se sentou. O que é isso? Você tem interesse naquele homem ou algo assim? Uá! Ela se assustou até olhar. O quê? Ah! Arcipreste. Não, estou apenas interessada em sua música. Ele é muito bom em cantar. Sua voz tem uma melodia estranha. Ela falou em elogios. Sylvester zombou. É mesmo. Você ainda não me viu cantar. Com violino e voz séria. Este homem está perto do meio, eu diria. Lady Aurora presunçosamente olhou para ele. Oh! Acho que sinto o cheiro de algo queimando. Bem, eu só estava dizendo. Mas se importa em me dizer por que você vem aqui todos os dias? Isso não é demais. Obsessão? Sylvester virou as cartas. Gosto muito de ouvir as canções. Na Terra Sagrada, tudo o que conseguimos são hinos religiosos ou escritos por você. Raramente recebemos canções sobre verão, morte, amor ou outras histórias em forma de canções. Honestamente, depois de viver por tanto tempo, começa a ficar chato. Ela revelou suas pequenas lutas na vida. Ele também gostou da música em silêncio e concordou com ela. Se ele vivesse 300 anos, também ficaria entediado com a vida. Nunca pensei que você gostasse desse tipo de coisa. Mas, graças a Deus, ainda há algumas pessoas no clero que sabem como relaxar. Ela riu e deu a ele um copo de água de coco. Você não tem escolha, Arcipreste. Você tem que aprender coisas novas e encontrar um hobby para manter a sanidade. Eu sei que o Lorde Inquisidor gosta de esculpir caveiras em marfim. Quanto aos outros, eles devem ter algo também. Vovô Monk gosta de administrar sua destilaria legal de álcool sem álcool. Sylvester lembrou-se do rosto risonho daquele velho aposentado. Eu entendo você, Lady Aurora. Eu criei o violino por esse motivo. Em nossa linha de trabalho, encontramos tantas coisas que reviram o estômago e arrepiam o couro cabeludo que qualquer homem ficaria louco. Acho que em ambos os casos, a música nos mantém sãos. Ele retribuiu os sentimentos dela ao se lembrar das cenas de morte e violência na vida. Sim, esse seu estranho instrumento musical. É realmente fascinante como você o fez. Arcebispo, seja honesto, como você sabe de tudo isso? Você tem apenas 18 anos. Ela perguntou. Venho cantando hinos do Senhor desde que tinha um mês, Lady Aurora. Não acho que tocar instrumentos ou fazê-los deveria ser tão chocante. Ela suspirou e relaxou em seu assento. Eu invejo seus talentos então. Eu gostaria de poder também cantar e tocar esses instrumentos. Mas a única coisa boa é que eu sei a minha espada. E como cortar os aguilhões chamados veias de meus inimigos. Silvestre levantou-se. Então não vamos perder tempo aqui, Lady Aurora. Temos um filhote de sangue para cortar e devolver o mais rápido possível. Só posso esperar que nenhum novo assassinato e mutilação de seios ocorra ou que, pelo menos a guerra parou. Ela deu um tapinha no ombro dele e saiu da taverna. Mas por quanto tempo? Ele se perguntou. Eles pegaram um barco em meia hora e seguiram rio acima em direção ao norte, para o ducado de Selling. Conforme eles se moviam para o norte, tudo parecia branco à medida que a neve se tornava mais predominante. Até o rio ficaria congelado se fossem muito para o norte. Embora tivessem mais uma pessoa junto, o dono do barco. O homem era um mago e sabia usar os elementos da água. Ele era apenas um homem classificado como Ecolite Wizard que recebeu treinamento no mosteiro. Em termos mágicos, ele era um homem frágil, mas poderia ganhar muito nessa profissão. Sylvester pegou um mapa da região e discutiu para onde eles estavam indo com Lady Aurora, já que era seu hábito aprender primeiro sobre o terreno. Então, nem mesmo as tribos da montanha vivem aqui? Não. A região é cheia de montanhas secas. Mesmo as árvores não crescem nelas e, portanto, são locais terríveis para começar um acampamento. Ela o ensinou.
Mas então ela apontou para a seção onde o Rio Branco aparece no meio das montanhas. Alguns séculos atrás, uma grande batalha ocorreu nesta região chamada Passagem do Rio. Os elfos de Bastaria desejavam sitiar o castelo do Duque Selling, tomar posse da área e então deixar os anões construírem uma represa sobre o Rio Branco. Com o movimento, os elfos poderiam ter trazido a seca para o que é hoje o Reino de Gracia. Mas então a igreja se envolveu fortemente e, em uma batalha de 10 dias, dezenas de milhares morreram. No entanto, a batalha terminou não por causa de um lado vencedor, mas por causa de uma forte nevasca que enterrou todos os mortos sob espessas camadas de neve. É por isso que o Bloodling apareceu. Sylvester deixou escapar. Mas ele se perguntou quão forte este seria, e como seriam suas habilidades, já que cadáveres de elfos e anões também estavam envolvidos. Sylvester pensou profundamente, imaginando que precisaria usar e que runas protetoras deveria colocar em sua armadura. Lady Aurora interrompeu com uma tosse, no entanto. Arcipreste Sylvester, posso te perguntar uma coisa? Vá em frente. Sylvester permitiu. Quem é Shonky? Baque. Twitch Pop capítulo 168. Um baque repentino ressoou quando Sylvester viu Shonky cair do ombro no chão do barco. Felizmente, o peludo não chorou de dor. O que é que foi isso? Lady Aurora olhou para a esquerda e para a direita. Sylvester encolheu os ombros e se concentrou no mapa novamente. Deve ter sido vento. Mas Lady Aurora era alguém que uma vez decide fazer algo, nunca desiste. Então, quem é esse Shonky? Um amigo imaginário que fiz quando era pequeno, pois não tinha amigos da minha idade para brincar. Era um gato falante, pequeno e muito fofo. Então, sempre que estou com algum problema agora, penso nele, e isso ajuda a me acalmar. Ele mentiu descaradamente. Lady Aurora fez uma cara que mostrava pena e alguma tristeza. Pobre alma, retardada mental e isolada. Eu posso entender suas cicatrizes, pois eu também era pequeno quando vim para a Terra Santa. Mas eu já estava na idade de começar a escola. Você tinha apenas um mês, então eu posso imagine. O que você quer dizer com retardado mental? Eu não sou retardado. Sylvester escolheu apenas uma palavra de sua resposta. Pobre alma, acho que terei que perguntar à grande mãe que conheço, que é uma grande curadora mental. Ela certamente pode ajudá-la. Tudo bem, diga o que quiser. Sylvester ignorou sua encenação e trabalhou no planejamento. HMPH, você não é divertido, um velho preso no corpo de uma criança, é isso que você é. Olhe para mim, estou tão velho e ainda tentando viver. Você precisa aprender a viver também. Com o seu talento supremo do mago, você viverá por séculos, desde que não tenha uma morte prematura. Então, quando você alcançar os escalões mais altos, prepare-se para morrer de tédio. Os olhos de Sylvester dispararam silenciosamente para ele enquanto ela dizia isso. O que em nome de Deus? Isso foi estranhamente específico. Tenho certeza de que sempre terei algo para fazer. Posso ser muito habilidoso e fazer coisas é um hobby para mim. Ela suspirou e relaxou em seu assento de madeira. Sylvester ficou surpreso por ela estar tão descaradamente sentada com as pernas abertas, sem vergonha ou timidez. Ele honestamente apreciava que ela fosse tão livre com ele. Isso significava que havia menos chances de ela estar tramando contra ele. Sem mencionar que ele não cheirou nada que sugerisse que ela tinha motivos errados. Você sabe, sob o governo do 26º Papa, o quinto guardião cometeu suicídio devido ao tédio. Não havia guerra naquela época. Embora eu suponha que eles preferissem muito mais o tédio do que a guerra. Sylvester às vezes fica maravilhado com a história. O fato de a fé ser tão antiga, quase tudo que se possa imaginar já havia acontecido. Isso incluía as coisas que são engraçadas e também aquelas que estão confusas. Como ele se matou? Ele deve ter sido muito poderoso, afinal. Ele perguntou, imaginando se saber disso um dia poderia ajudá-lo. Oh, ele acabou de se afogar. Acontece que o corpo e os poderes podem ser muito fortes, mas uma pessoa ainda precisa de ar para respirar para viver.
Mas, levou cerca de 3 meses para morrer totalmente debaixo d'água. Foi também uma espécie de experimento que ele fez voluntariamente. Ela explicou. Que tipo de monstros idiotas estão cuidando da igreja? Sylvester se perguntou. Mas então ele pensou em quem seria um guardião sob seu governo. Pelo menos Lady Aurora ainda estará lá desde que era jovem. Talvez o Lorde Inquisidor também. Quanto aos outros, ele sabia que o quinto guardião logo iria falecer, e o primeiro guardião já estava contra ele. Quantos deles terei que matar para forjar meu sagrado trono de ossos? Lord Bard. Senhora 10º. O timoneiro falou. Aqui é o mais longe que posso levá-lo. Olhe para a frente. Os pedaços de gelo começaram a aparecer. Acho que o inverno tem sido difícil no norte este ano para o gelo emergir tão cedo. Não estava lá há alguns dias atrás. Sylvester levantou-se irritado na proa do barco. A que distância fica o acampamento dos cruzados? É perto do início da passagem do rio, Lord Bard. É também onde o Bloodling apareceu. O acampamento foi montado na floresta ao norte das margens do castelo do Duque Selling. Você não está longe desse local, apenas 5 ou 6 quilômetros. E se eu ficar parado na proa do barco e continuar empurrando os pedaços de gelo? Ele ofereceu. Mas o timoneiro também se opôs a isso. Eu posso te levar até lá, mas quando voltar, serei apenas eu. Sylvester tirou uma bolsinha do bolso na parte inferior do peitoral. Então ele tirou 3 graças de ouro. Aqui, você pode ficar com esses 3 agora e pegar mais 2 depois. Você deve ficar comigo no acampamento dos cruzados, pois desejo retornar ao condado amanhã à noite. Você pode permanecer na parte de trás do acampamento, e eu garanto que nenhum mal lhe acontecerá com o sangue. Afinal, se o dinheiro podia resolver algumas coisas e ele tinha dinheiro, por que diabos não? O timoneiro olhou para o ouro com olhos brilhantes. E quanto ao meu barco, Lord Bard? Com certeza podemos retirá-lo da água e colocá-lo em algum lugar seguro. Não se preocupe, tenho tudo sob controle para você. Tudo o que preciso agora é chegar a esse lugar o mais rápido possível. Você vai me levar até lá, meu companheiro de fé? Meu dever é de extrema importância para a Terra Santa, para o Papa. Você não deseja ajudar o Santo Padre. Você agora deseja fazer parte da história. O principal timoneiro que ajudou o Sr. Bardo. Sim, meu senhor. Sou um humilde servo da luz. O que quer que você diga, eu farei. Vou ajudar o Santo Padre a se livrar dessa ameaça. Por favor, prepare-se, vou levá-lo ao seu destino rapidamente. Ah! O homem ficou empolgado e gastou toda a magia que pôde para fazer o barco andar rápido. Sylvester também manteve uma cara séria, apesar de rir por dentro. O mesmo acontecia com Lady Aurora, pois ela sabia como era fácil manipular as pessoas com suas altas identidades. Então, a viagem de barco foi cortada pela metade quando Sylvester usou a manipulação do ar para mover todos os blocos de gelo para fora do caminho. Ele ainda estava escondendo o fato de que poderia usar a manipulação da água e da terra, pelo menos não usando abertamente. Antes do meio-dia, eles chegaram à costa perto de onde o acampamento dos cruzados estava montado. Eles não podiam ir muito longe já que o sangue estava morando lá. Pelo que o timoneiro disse, sabia-se que esse sangue foi de alguma forma gerado na água e tinha algo a ver com isso. Enquanto eles se moviam, Sylvester podia sentir que muitos olhos estavam sobre ele, apesar de 3 não serem ninguém nas proximidades. Ele calculou que os cruzados haviam estabelecido um parâmetro e colocado algumas runas de alerta. Não se assuste se alguém aparecer de repente. Ele avisou o homem atrás dele. Oxe! Parar! Como esperado, depois que eles passaram pelo que parecia ser a fronteira do parâmetro que os cruzados haviam estabelecido, alguns cavaleiros surgiram das árvores e apontaram suas espadas ou lanças para eles. Sylvester ergueu as mãos. Olhem para mim, pessoal, cabelos loiros e olhos dourados. Eu sou Sylvester Maximilian, o Lord Bard. Esta é Lady Aurora, a 10ª Guardiã da Luz. Estamos aqui para ajudá-los conforme o pedido de seu comandante. E por que deveríamos acreditar em você?
Qualquer loirinho poderia alegar ser o bardo do Lorde. O cruzado repreendeu. As sobrancelhas de Sylvester se contraíram. Mas ele concordou e fez com que ambas as palmas criassem um raio de luz e também cantou um hino silenciosamente, fazendo uma auréola aparecer atrás de sua cabeça. Isso é o suficiente. Baque. Os homens caíram de joelhos e começaram a chorar. Lord Bard, por favor, salve-nos deste inferno. O maldito Bloodling não morre, não importa o que façamos. Estamos tão frustrados, famintos e com frio aqui. Bem, um herói que você quer, um herói você terá. Não temam, filhos do Senhor, para salvar você chegou o seu bardo. Sylvester falou em rima e avançou para fazer um dos homens se levantar. Então ele usou a palma da mão para derramar um pouco de luz sobre a cabeça, fazendo-o se sentir aquecido. Era sua teatralidade habitual criar uma imagem duradoura na mente das pessoas. Agora, este cruzado, que certamente não era um clérigo, passará o resto de sua vida contando às pessoas sobre esta história. Quanto aos outros homens, eles também vão espalhar a mensagem. Obrigado, Lord Bard. Por favor, siga-nos. Eles alegremente lideraram o caminho. Enquanto isso, Lady Aurora foi ignorada, apesar de ser muito mais forte que Sylvester. Uma das razões era que a maioria dos leigos não sabia quão vitais eram os guardiões, e a segunda razão era que as mulheres eram escassas no clero, especialmente como guerreiras, muito menos uma tão forte quanto ela. Eles provavelmente pensaram que ela era uma mãe brilhante ou algo assim. Eles foram levados para o grande acampamento de cruzados logo depois, onde várias divisões de pequenos grupos de cruzados se reuniram e trabalharam sob um comandante, que era um clérigo classificado como bispo. O local era deprimente frio, pois a neve cobria todo o terreno e, a uma curta distância, as montanhas começavam, escuras e secas como um deserto. O rio corria entre essas montanhas, e o lugar onde o rio desaguava nas planícies entre as montanhas era chamado de passagem do rio. Estrondo. Rápido. Está começando a lutar de novo. Deixem seus postos e voltem correndo. Quando Sylvester se aproximou do rio novamente, ouviu os gritos de homens em pânico e caos total. Logo depois, estrondos mais altos ressoaram. Estrondo. Levou Sir Carter e Sir Stephen. Sir Bruce também foi levado. Sylvester apressou seus passos e finalmente chegou à praia. Parecia menos com um campo de batalha e mais com um canteiro de obras com madeira cortada, e os homens trabalhavam para fazer algo com isso. Além disso, a coisa mais notável foi a destruição, pois parecia que algo enorme e poderoso havia batido sobre o que quer que os homens estivessem construindo, já que agora restavam apenas os pedaços quebrados de algumas partes da madeira. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou ao cruzado ao lado dele. Lord Bard. O Bloodling é um tipo raro, como o comandante disse. Este não tem corpo físico e é um com água nesta parte da área. Nada que joguemos nele pode prejudicá-lo. Mesmo fogo não tem efeito. É feito porque é um rio e mais água toma o lugar da vaporizada. Então estamos tentando fazer uma represa. Interessante. Sylvester moveu-se um pouco o rio acima, entre a multidão de cruzados trabalhando para ajudar os feridos e voltando ao trabalho. Havia pelo menos 1000 homens trabalhando diante de seus olhos. O que você acha, Lady Aurora? Já encontrou alguém assim? Ele perguntou a ela. Lady Aurora olhou para o rio com interesse. Se o que ele disse for verdade, então este será difícil de matar, não por causa de sua força, mas por causa de sua capacidade de se reabastecer. Nunca ouvi falar de tal sangue na história, no entanto. Mas devo dizer, quem quer que seja esse comandante, ele fez um trabalho louvável de planejar para fazer uma maldita. Bom, então vamos verificar esta represa, disse Sylvester e foi mais longe. Logo, eles se depararam com uma estranha estrutura que ainda estava em construção. Mas, para sua surpresa, o bloqueio não era feito de terra, nem de madeira, nem estava sendo trabalhado por humanos. O que os mortos-vivos estão fazendo uma represa de ossos. Lady Aurora exclamou em estado de choque. Miau.
Sylvester olhou para baixo, pois o barulho do gato não pertencia a Mirage. Ele riu com a visão, sabendo a quem pertencia. Ah, como vai você, pequena arpia? Lady Aurora saltou ainda mais e desembainhou sua espada. Um gato morto-vivo? Arcipreste Sylvester, deixe-o ir. Mas Sylvester apenas deu um tapinha no pequeno gato esqueleto. Calma, Lady Aurora. Eu sei a quem pertence. E aí está ele. Sylvester virou-se e viu um homem de túnica preta com capuz, tão grande que cobria toda a sua pele, e até seu rosto aparecia sob a sombra. Ah! Aí vem meu necromante favorito. Sylvester ficou verdadeiramente encantado quando o homem espalhou o forte perfume de tulipas, por adoração, o mesmo da última vez que o viu. Ele era um verdadeiro cultista leal. Lord Bardo. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.